Fala, fala família Backstage Produção. Estamos iniciando mais um podcast Vivendo de Produção Local. Hoje vamos começar e falarmos de lentes. Lentes que fazem história, lentes que comunicam com um olhar para além das fotos, né? Para além das pessoas que constroem. Então, hoje a gente vai estar aqui para falar de fotos, né? Que também faz parte do mundo do backstage, né? Normalmente, quando o show termina, ou só fica a lembrança, e daí o que tem guardado é da galera que faz fotos, vídeos. Então, a gente trouxe aqui dois profissionais, né? Conceituadíssimos aqui no mercado, para bater um papo, para falar um pouco. Aqui eu não sei de nada, aqui eu só vou estar conduzindo e eles é que vão trazer todo esse conteúdo riquíssimo. Antes de eu apresentar e passar a bola para eles, quero falar sobre o nosso patrocinador master, né? Estúdio Hub 2001, aqui a casa onde fazemos acontecer conteúdos digitais direcionados para podcast, mas também outros tipos de conteúdos, fotos e enfim. Eu sou suspeitíssimo para falar aqui do espaço, né? Porque eu ajudei a construir, falo e eu gosto de falar isso em todos os episódios, porque aqui eu tenho um carinho imenso. Então é isso, Estúdio Hub 2001, a casa do podcast Vivendo de Produção Local, tá? E hoje estou aqui com Rony e Ignos. Prazer. Oi. Brigadaço aí por terem aceitado, tá? Aqui o programa de hoje. A gente tá batendo esse papo sobre fotografia, né? Eu vou pedir agora para vocês se apresentarem, né? Falar um pouco sobre o que vocês fazem, onde vocês fazem, o que vocês gostam de fazer, enfim. Rony, queria começar com você. Um prazer estar aqui, né, do lado de Ignas, que também fez esse convite. Me chamo Ronison, né? Mais conhecido como Rony Cores. Trabalho com vídeo, com foto, né? Atualmente trabalho na Secretaria de Cultura, eu sou editor e filmmaker de lá, mas já faz aí uns 4 anos que eu estou atuando nessa cena, né? Também fazendo clipes e algumas outras produções audiovisuais também. Massa. E você, querida? Oi, gente, eu sou Ignos, porém eu também sou Thalita Tavares e sou fotógrafa há pouco mais de 10 anos. Também estou nesse rolê aí de cena independente, já fui do fotojornalismo, já estive de um tudo assim, eu estou sempre fotografando. E também estou junto com o Rony nessa área de produção local. A gente já trabalhou junto, a gente já teve projetos junto. E o meu trabalho ele se resume hoje basicamente em artistas, né? Eu foco muito nisso. E é isso. Ah, que massa. A gente vai tá trazendo aqui, né, relações sobre a parte de filmagem e a parte de fotografia, né, que ambos se conectam. Mas vou começar com Ignos. Como é que você começou com a fotografia? Quando foi que surgiu essa paixão? E, enfim, conta pra gente. Desde criança mesmo eu gosto da fotografia. Eu não tinha celular, né? Eu tenho 28 anos, então quando eu era criança não tinha muito essa questão de celular. Mas meus pais tinham câmera em casa de fazer foto normal. E eu comecei a usar muito, assim, de tirar foto de tudo. E comecei a levar pra escola. Eles me deram uma câmera depois digital, pequenininha. E aí começou, depois veio o celular, eu comecei a fazer muita foto no celular e gostar disso, gostar de cinema também. Eu gostava muito de assistir filme independente. Eu era uma criança muito trancada em casa, então eu consumia muito isso, de cinema e tudo mais. E aí, quando eu fui crescendo, eu não sabia nem que existia faculdade de fotografia. Aí eu entrei no curso de design gráfico, lá tinha uma cadeira de fotografia e durante esse tempo eu também descobri que a Universidade Católica daqui oferecia esse curso. Aí eu fui lá, fiz um curso de vídeo com um cara da Globo e depois eu comecei a me interessar pelo curso em si. Aí entrei no curso, hoje eu sou formada em fotografia, fiz uma pós também em fotografia e audiovisual. E foi dessa forma, assim, eu acho que nunca parei, nunca pensei em fazer outra coisa também, diferente. E hoje em dia eu só pretendo me formar mais ainda nisso, assim. Hoje eu tenho o sonho de entrar para o mestrado de comunicação, que envolve tudo de fotografia também. Sim. Valeu.
Massa. Fechou. E você, Rony? Como é que surgiu essa paixão pelo audiovisual, pela fotografia, né? Que você também fotografa. Então, conta aí pra gente. Então, eu sou formado em educação física. Cara, eu também, pô. Eu também. Muito foda. Tipo, o Homem-Aranha, tá ligado? Os multiversos. Exatamente. Eu sou formado em educação física, eu trabalhava como design numa gráfica, né? Aí, dentro da gráfica lá, comecei a trabalhar com educação física, mas eu sempre fui muito fissurado em foto, vídeos também, sabe? E meio garoto de MTV, assim, viciado em clipe, né? Essas coisas assim, eu ficava visualizando, pô, será que um dia... Conta que você já teve banda? Também já fiz parte, enfim, da cena independente, assim, do rock, né? Tinha uma bandinha chamada EXO, eu era guitarrista da banda e tal. E a minha paixão por música foi o que me levou para o audiovisual, digamos assim, né? Que é esse lance de... Eu não vinguei como um guitarrista, eu tive que trabalhar, né? Tive que acordar para a realidade. E depois de muitos anos trabalhando com educação física e tal, o rolê da pandemia, eu tive que me reinventar. E uma parceria minha, Berna, um grande amigo meu, começou a me ajudar numa época que eu estava produzindo uma batalha de rimas, né? Lá em Jardim Brasil, a Batalha da Alvorada, que eu sou de lá, né, e tal. E aí eu queria chegar junto tirando as fotos dessa batalha, tá ligado? Eu, além de organizar, queria tirar fotos. E aí foi ele que jogou a primeira câmera na minha mão, assim, né, a profissional e tal. E aí ele falava, pô, tu tem uma onda e tal. E eu, pô, era algo que eu tinha como hobby, né, pra mim, assim. E aí eu utilizei do audiovisual pra me aproximar mesmo da música, né? Tipo, quando eu comecei a tirar foto nessas batalhas, o povo falava, pô, tu tem que gravar meu clipe. Eu não entendia muito bem, assim, né? Pô, só tirava foto e tal. Até que eu decidi um dia filmar um clipe de um brother meu, Lil Blessed, Janderson. E o povo gostou muito, assim, porra, tu com a câmera, com a Canon e tal, enfim, ter essa qualidade, uma grande mentoria de Berna, enfim. E aí, desde que eu fiz esse clipe, assim, eu me enveredei por essa parada, estudei bastante foto para depois chegar no vídeo e tô aí até agora, né? Mas é algo mais recente, digamos assim. Massa. E como é que chegou hoje tá trabalhando pela Secretaria de Cultura, né? É isso? Sim. Hoje você tá trabalhando mais profissionalmente, mas quando é que foi que virou essa chave, assim? Tu tem ideia? Esse rolê da pandemia, né, que eu tive que, enfim, me reinventar, eu tava trabalhando com lanche e eu tava estudando fotografia ao mesmo tempo. E aí começou a ter umas pessoas que queriam pagar para eu fazer umas fotos, uns vídeos, algo do tipo assim, e aí eu só fui indo, né? E até esse meu amigo que tava ali comigo direto, Berna, fala assim, pô, dá pra tu engajar nisso aí, dá pra tu ganhar uma grana com isso, né? Aí eu fui contratado por um MC de brega, Ned Ved, pra trabalhar no estúdio dele. E aí eu fazia os clipes dele e tal. Aí foi quando eu percebi que eu já tava... Enfim, eu não ganhava uma grana massa, não conseguia me sustentar disso. Mas foi quando virou a chave de, tipo, eu já tô fazendo meus primeiros trabalhos disso, né? Com audiovisual. E aí, mas, de fato, virou assim que eu percebi, porra, dá pra me sustentar disso aqui. Foi quando eu entrei na Subverso, que a galera da Subverso me puxou pra eu trabalhar com eles. E foi meio que minha faculdade, né? A galera me ensinou a entrar no mercado mesmo, assim, de saber como cobrar, aperfeiçoar a minha fotografia, o meu vídeo, a minha edição também, né? Uhum. Que é uma das paradas que eu mais viajo, que é esse rolê da edição. Aí foi, eu acho que 2023... que eu me mudei com a Helena, né? Ela foi minha companheira, engravidou e tal. E aí a gente se mudou. E aí eu percebi que eu já tava vivendo daquilo ali, né? Uhum. Tipo, quando a gente se mudou, começou a morar só. E aí eu percebi que a gente já conseguia se sustentar através disso, tá ligado? Aí foi quando virou, assim, eu, pô, vou seguir, né, até o final mesmo. É um hobby que, enfim, virou um sonho, né? Enfim, é um sonho viver do que você ama fazer, tá ligado? Total. É meio que isso. E tu, Inos? Começou lá atrás com aquela paixão, com as coisas que o pai tinha. Hoje tá
enfim, fazendo coisa de prefeitura, tá em palco de prefeitura, tá em tudo que é lugar, tá em tudo que é lugar. Não, eu costumo dizer que eu fotografo do vivo ao morto, né? Tem o que eu não faço, eu tô lá. E quando não tá tirando foto, tá na técnica, né? Então, Pois é. conta um pouquinho mais de quando também virou essa chave, certo? De tipo, pô, tá surgindo tanta coisa aqui, tanto trabalho pra fazer que é isso que eu vou me manter, assim, vai manter minha vida. Assim, bem resumidamente, meu começo foi no jornal, né? E eu tinha muito essa paixão de viver o fotojornalismo. Tu tem Ainda formação tenho em jornalismo? Não, eu sou de fotografia, mas entrei no jornal na parte de foto. Eu Sim. era fotojornalista lá, estagiária. E aí foi uma grande escola para mim, porque eu sempre digo, o fotojornalismo ele ensina você a fotografar de verdade, com o cru, assim, com o que não tem como editar, com o que não tem como mexer. Você realmente precisa se garantir naquilo. E foi muito massa ter essa experiência. Eu achava incrível, ainda acho, na verdade. Só que, falando assim, bem diretamente, em termos reais, é um cenário que, pelo menos aqui na nossa cidade, ele acabou caindo muito. E eu precisava, enfim, crescer. Eu precisava ir para outros lugares. Eu queria fotografar outras coisas. E eu tava me sentindo também um pouco presa ali. Mas durante muito tempo foi o meu sonho, assim. Eu queria ser fotojornalista, queria ir pra guerra, fotografar a guerra e tal, não sei o quê. Mas aí depois eu fui caindo em outros pontos também. Acabei conhecendo o cenário de artistas. Eu comecei com um show de rap, assim, que eu ia também ao mesmo tempo que eu tava como estagiária. E aí eu fui conhecendo também esse outro lado de pessoas que fazem arte e que eu me identificava muito. Porque no jornal é massa, mas também tem coisas que não são o que você curte, assim, sabe? Então, tipo, por exemplo, política ou outras coisas. Então, nem tudo eu me identificava e eu queria achar algo que eu realmente gostasse de tudo. Que é o que a gente quer, né? Trabalhar com o que gosta. E aí, quando eu entrei para essa parte de arte, foi quando eu vi isso. E eu também achei muito louco ver como as pessoas se desenvolviam sem ter nada, sem ter recurso para nada. E eu sempre tive muito essa noção, assim, de que... Meus pais são professores, então eles me passaram essa noção de que a gente tem que sempre fortalecer o outro pra gente também meio que evoluir como pessoa. E aí eu comecei a perceber que, tipo... Eu iria crescer se eu fizesse imagem daquela galera, e aquela galera também ia crescer se tivessem as minhas imagens. E isso ia ser Perfeito. Tá ligado? E aí começou assim. Começou no Arvoredo, quem conhece Quem sabe viveu, o que é, né? Do que era, né? E aí, que era uma casa de rap que começou muitos artistas daqui. Começaram, né? E aí, foi lá. Eu também tinha uma câmera pequenininha, assim, que eu comprei e tal. Depois foi melhorando, claro. Mas no jornal, por exemplo, eu não tinha lente. Era a minha câmera com as lentes do jornal. Tudo bem sucateado. Pesado também, equipamento pesado. Eu maga com 40 quilos, com não sei quantos equipamentos. Hoje eu tenho até problema na mão por causa dos pesos. E hoje também tudo já reduziu, né? A gente tá com câmera muito mais leve e tal. E aí foi dessa forma, assim. Aí começou com isso. Também já tive em agência, já tive em foto de estúdio. Eu já fiz de tudo, assim. Mas o que eu viajo mesmo é estar em palco. Massa. E aí, a gente espera sempre que também a nossa cena local, ela cresça cada vez mais. Ela tenha mais incentivo financeiro do Estado e tudo mais, para que a gente também possa trabalhar. Porque criando esse vínculo, todo mundo trabalha, sabe? Então, fortalecer a cultura, de certa forma, é fortalecer a economia. Total. Então, é esse viés aí. E foi nessa época do Arvoredo que começou mais esse viés fotográfico mais voltado para shows, eventos Eu esqueci artísticos. de mencionar a primeira oficina de show que eu fiz, que eu entendi que existia esse lado, foi o Abril pro Rock. Paulo André e Sonali, que são os idealizadores do Abril, eles me deram essa oportunidade de participar de uma oficina na época com o Marcos Hermes, que é um fotógrafo de shows muito famoso. Ele já fez capa de uma galera. E aí, ele veio para Recife, para Pernambuco, e aí ele deu essa oficina. E eu não sabia fotografar nada. E aí, ele ensinou a gente, o palco gigante, eu mal conseguia, minha lente não chegava. E eu lembro que era na época do Facebook. Ele fez as nossas revisões dos trabalhos pelo Facebook. A gente postava e ele comentava assim, tá bom isso aqui tá péssimo. A minha, tipo, foram 20 fotos que eu enviei. Uma tava boa, o resto tava péssimo. E eu lembro das bandas até hoje, eu lembro de tudo até hoje, assim. E pronto, desse dia em diante, eu entendi que, tipo, existia esse nicho e eu queria participar desse nicho.
Aí eu comecei, tipo, pedia ao povo, ó, eu te fotografo. Aí ia de graça, fazia as fotos e tal. E aí foi indo até hoje. Aí hoje tá... Hoje estamos aí. E os trabalhos grandes? Qual assim, dentro de toda a caminhada, né? O Rony tinha falado que começou com as batalhas de rap ali e tal, no seu bairro, né? Que, inclusive, curiosamente, num episódio anterior, um dos nossos convidados tinha falado, né? Pô, você quer começar com produção, comece ali com o seu artista do bairro, né? Onde você vai passar por todo tipo de perrengue, né? Do bom ao ruim. Então, como é que foi, assim, hoje, né? Você se visualizando de fora, dessa tua trajetória de eventos de bairro para coisas grandonas que tu tá pegando hoje, assim. Qual é a tua lição, assim, tu tem de trajetória em si? É nunca desistir mesmo, é insistir até o final, assim. Porque no começo é realmente sempre mais árduo, assim, você precisa estar constantemente fazendo, sabe? Botando a mão na massa ali. E é aquilo, eu fotografava a batalha lá do bairro, e nessa batalha eu conheci um artista, que é Oderk, comecei a fazer os trabalhos junto com ele no bairro também, né? Foi quando eu comecei a fazer vários clipes com ele, assim, e é bem maluco, assim, ver... Porque no começo, enfim, eu sou um pouco pessimista, mas no começo eu não imaginava que ia chegar onde eu tô hoje, por exemplo, né? Mas é isso, a lição é nunca desistir, é insistir, sabe? Tem vários momentos que você duvida ali do que tá acontecendo, vários momentos que você fica triste mesmo, que te bota pra baixo, né? Mas é insistir no trabalho ali, tá sempre estudando e focado, né? Que você consegue. E outra coisa é você ter parcerias, assim, amigos que dão valor ao teu corre, né? Que te influencia, Compartilha, e né? que te ensina, sabe? Porque eu comecei muito no faça você mesmo, né? Tipo, eu tinha uma galera que me passava as coisas, mas eu tinha que criar minhas oportunidades, do tipo, vamos fazer um clipe tal dia e tal, tá ligado? É mais ou menos isso, não desistir e ir até o final, que uma hora, né, você tá trilhando o caminho certinho ali, uma hora você chega, né? E aí, quando você tá nesses trampos maior, que bate aquele nervosismo, tá ligado? Você lembra que já passou coisa, enfim, bem pior, tá ligado? E que é isso, você tem que fazer acontecer, né? Que você é merecedor de tá ali, tá ligado? Tipo, pra mim, esse ano, né, a gente cobriu Gabi Amarantos e, meu irmão, desde o começo do ano que eu tava escutando CD, assim, aí ela tocou no Pernambuco, meu país, aí eu fiz um aftermovie dela, eu disse, meu irmão, vou fazer um aftermovie dela, de graça, assim, vou mandar pra ela. Vai que, né? Aí mandaram pra produção dela, ela não postou e tal, eu achava que ela não tinha visto, e aí quando rolou a data dela aqui no Recife, ela entrou em contato comigo e me chamou, a gente recebeu um conteúdo teu, achou muito massa, e queria que fosse tu que fizesse. Aí foi eu e Ignos, Que tipo, massa, pô, outra Eu nem parada, assim, acreditei, na moral, emocionante. no massa, palco, velho. assim, eu fiquei, pô, velho, eu vi essa mulher na novela, na TV, sei Tá, lá, e tipo, ela... cara, tá ligado? incrível, E só Incrível, a gente incrível. subiu, não foi? Tipo, Foi. só a gente podia subir no palco dela, a gente foi, de fato, a equipe dela, assim, foi Foi, muito contratada massa diretamente isso, por velho. ela, foi Muito incrível. massa mesmo. Incrível, assim. Aí é emocionante, tá ligado? Tipo, você vê onde você tá no caminho certo, de que várias pessoas gostam do seu trabalho, de que você é referência para algumas pessoas, da mesma forma que várias outras pessoas já foram referência para você. Isso. Tipo, o Ignos era a minha referência fotográfica, né, também. E é muito bom você ter, né, essas pessoas que estão ali, que dão valor ao Sim, seu trabalho sim. e que te instigam lá. Na questão de preparação, né? Como é que é um trabalho de preparação, de planejamento, assim? Por exemplo, eu vou citar esse trabalho que você trouxe, né, com Gabi. Depois que é feito o convite e que eu acho que é traçado algum briefing ali de como é que seria, como é que será esse trabalho, né, a execução desse trabalho. Como é que é o preparo dele, assim?
Falando especificamente desse de Gabi, assim, foi mais correria, porque é correria de carnaval, né? Não são todos os artistas, assim, que se preparam, porque são várias datas ali, e geralmente a galera contrata um filmmaker já especializado em fazer. O Aftermovie, eles mandam a referência, a gente quer um vídeo assim, que contenha esses tipos de imagens e tal, e geralmente a galera passa também, ó, tal minuto, tal hora do show, vai ter isso aqui, e a gente quer isso aqui, né? Tem essa conversa, né, com a produção, mas geralmente é uma parada mais corrida, né? Muito corrida, eles já mandam a referência, já mandam tudo certo do jeito que quer, você dar aquela olhada e já vai engatilhado para fazer, né? Certo. E quando tem algo que a gente tem esse tempo hábil para se preparar, como é que funciona o tipo de planejamento, assim? Vou falar especificamente, assim, para clipes, né? Eu tenho ali a conversa com o cliente, né? Uma reunião para ele falar sobre as referências que ele quer. Também depende muito do que ele vai querer, assim. Se ele vai querer que eu chegue junto do roteiro, aí a gente vai sentar e vai traçar esse roteiro juntos, né? Mas é mais por passo, assim. Primeiro tem aquela conversa pra gente entender todo o projeto e depois a gente vai traçando storyboard, referências, até chegar num denominador final, assim, pra gente fazer, né? A parada acontecer. Massa. E na fotografia? Na fotografia eu gosto também de sentar e conversar e aí, tipo assim, jogar imagens. Tu tem a ideia tal, teu roteiro de foto é esse, e aí o que é que você quer? De cor, de estética, me mostre suas referências, qual é a narrativa que você quer trazer para esse ensaio fotográfico. Então, tipo, a gente vai fazer um em breve juntos, eu e Rony, de uma banda, e aí a gente vai se sentar ainda para ter uma reunião, por exemplo, e eu quero que eles joguem as imagens que eles viajam da internet para que eu entenda o que é esse visual que eles gostam e possa reproduzir da minha maneira no ensaio que a gente vai fazer. E aí também, a partir do que a pessoa fala, eu também procuro, pesquiso e aí jogo, sabe? Geralmente, quando eu vou fazer algum ensaio, eu gosto de levar algumas fotos já no meu celular também, para eu ter uma ideia de como eu posso apresentar. Porque é muito difícil você descrever uma imagem para outra pessoa. Ainda mais outra pessoa que não se alimenta de foto, de imagem, sabe? Que é mais... Tem um outro olhar, assim, né? Olha mais imagem por um outro viés. E aí é dessa forma, assim, tipo... Tem ensaios específicos, por exemplo, o da capa de Lia é um ensaio que me marca muito até hoje, porque eu fui nervosa, assim, morrendo de nervosa, porque, meu Deus do céu, eu não vou, como é que eu vou fazer as fotos dela? E não é uma pessoa que eu posso também, tipo, falar de qualquer jeito, sabe? Eu tenho que ter... E aí eu estudei bastante, assim, bastante o que é que eu queria fazer. Vi muita coisa de material dela de antes, assim, de tipo, não vou fazer desse jeito, vou tentar trazer outra narrativa. E aí foi indo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar muito com expressão, né? Com mãos, com caretas, com olhares, com traços bem definidos, assim. Então, eu fico sempre nessa. A pessoa que vai me chamar para fotografar, ela tem que saber que vai vir uma fotografia mais radical, assim, sabe? Que não vai vir uma coisa tão soft. Eu não consigo ser tão soft. Mas é isso. Eu faço esse estudo, assim, de imagem. Sobre... tu cria algum tipo... Tem essa ajuda de roteiro, mas tu cria algum tipo de storytelling. Porque, tipo... Eu vou fazer uma pergunta. O que é feeling e o que é talento? Eu cortei um raciocínio, mas basicamente se complementa para o que eu estava pensando. Entendi. O que é feeling e o que é talento, assim, na hora da foto, de fotografar? Eu acho que quando você tem o feeling, né, o sentimento, você coloca a sua parte artística. E o que é o outro era o quê? Talento. O talento é justamente quando você aplica a sua técnica. O que eu tô sentindo e o que é possível ser feito. E aí, discernir essas duas coisas é muito importante. Às vezes, eu quero realmente fazer uma coisa muito viajada, mas eu preciso entender a composição fotográfica do que eu tenho. A luz tal, o que é que entra, o que é que sai. Então, misturar essas duas coisas é muito importante. Até porque, agora falando também de nós sermos artistas independentes do audiovisual, a gente não tem equipamento para tudo que a gente quer fazer. A gente não tem a lente maravilhosa que vai chegar lá, não sei aonde, e a gente vai fazer o que a gente quer. Então, tipo assim, eu tenho poucas lentes, eu adapto as minhas vontades, os meus feelings para o que eu posso fazer ali, o que tá próximo.
Então, eu gosto muito de, tipo, me desafiar justamente por isso, assim. O pouco que eu tenho, o que é que eu consigo fazer de diferente? E aí, o feeling, às vezes, pode se dar também em você ir para outro lugar e procurar um ângulo diferente. E, enfim, se alimentar daquela situação ali e colocar para fora uma imagem diferente. Mas eu consigo imaginar, assim, que o meu sentimento fotografando é muito de... Eu gosto de brincar, tanto de, tipo, ver ali a foto, o momento, mas eu gosto de brincar também com a técnica, porque eu bato muito nessa tecla. Fotografia é técnica. Para o audiovisual existir, o vídeo existir, precisa ser relembrada a fotografia sempre. Então, assim, os princípios físicos, a entrada de luz, a química, tudo precisa ser lembrado. Então, quando eu tô ali fotografando um show, por exemplo, eu não gosto de ficar clicando milhões de vezes. Eu gosto realmente de me divertir, tentando pegar o momento. De, tipo, tô ali escondida, já me entrei ali por diversos buracos e consegui um ângulo que eu quero. E agora, além do ângulo, eu quero também um jeito tal, assim, tipo canibal mesmo, de dar devotos. Fotografar ele é muito massa, porque ele joga os dreads e tudo mais, e aí faz várias fotos que vão ser fáceis de captar. Mas aí, qual é o próximo passo para deixar isso mais difícil? É eu ir para outro lugar, eu ir procurar outro ângulo, eu não me garantir só na beleza dele jogando os dreads, sabe? E, enfim, é conseguir extrair o máximo dali daquele momento. E sendo real mesmo ao que é a técnica. Porque se eu ficar aqui, fotografando daqui, fotografando dali, eu vou conseguir alguma foto. Mas essa foto não foi minha alma realmente ali que, sabe, pegou. Mas é isso. Total. Ainda te aproveitando nessa resposta, sobre fotografar artistas independentes e grandes artistas. Tem alguma diferença? Tu consegue pontuar alguma diferença nesses tipos de trabalho? O que é que tu sente mais livre, assim, digamos? Bem, vou usar o exemplo de Gabi. Gabi é uma artista muito grande que a gente fez. E o dela realmente já veio brifado. E acontecer, as músicas são essas, vai acontecer isso. No show de artista grande não tem música retirada. Tipo assim, eita, não deu tempo, acaba o show agora. Não. Vai ser o show inteiro. No do artista independente, não. Às vezes corta, vai ter que acabar mais cedo. Fulano de tal, que é a pessoa maior, vai entrar e aí tem que cortar. Então, tem essa diferença. Tem a diferença do roteiro do show. Tem também uma questão de ativação. Com o Gabi a gente trabalhou e teve uma ativação da Trident. Então, a gente tinha que pegar aquele momento que são várias coisas. Ela dava um beijo num dançarino, aí jogava chiclete, um negócio assim, aí aparecia não sei o quê. Velho, eu endoidei assim no palco, porque era muita coisa ao mesmo tempo. Não, o show dela... E, tipo, pra Rony, que tá em vídeo, ele tá lá gravando. O vídeo tá rolando. Pra mim, eu tô em foto. Se eu não pegar ali, acabou-se. E aí, meu Deus do céu, quando ela beijou o homem, eu tava lá embaixo. Meu Deus, esse beijo tem que durar mais um pouco, aí corri. Então, tipo, tem essas diferenças. E também, como você fica muito preocupado em captar todo esse briefing, às vezes você realmente não viaja tanto. Já com artista independente, você tem mais essa liberdade, assim. Você, tipo, eu vou fazer isso aqui que eu quero, já eu vou fazer aquela coisa ali, e vai indo. Entendi. É isso. Top. E agora, pra Rony, essa pergunta aqui pra Rony, que é uma coisa que, na verdade, é pra todo mundo, né? Porque hoje o mundo tá muito volátil, né? Ainda mais nessa questão audiovisual, que tá totalmente atrelada com inteligência artificial, as máquinas em si também, tanto para filmar quanto para foto, elas se mudam, né? Todo ano tem uma coisa nova para poder implementar o trabalho. E o que é que o Instagram trouxe de diferente para o consumo, tanto de trabalho quanto para essa estética do que o cliente pede? O Instagram mudou tudo praticamente, né? Só a ideia de verticalizar o vídeo mesmo, tá ligado? De você tá acostumado a sempre estar captando coisas na horizontal, né, e tal, e você tem que adaptar para aquela visão. Porque até quando você bota o virar a tela, isso mexe no teu engajamento, porque nem todo mundo vira a tela, tá ligado? E esse consumo rápido, né? Esse consumo muito rápido. Falando, assim, de banda, por exemplo. Hoje em dia o povo tá apostando muito em vídeos curtos, né? Até 40 segundos e tal, da performance daquela música. Em locais diferentes, tá ligado? E o vídeo tá cada vez mais voltado pra retenção
de quem tá assistindo, né? Então, tipo, vou usar um exemplo aqui. Esses vídeos que passam meio que uma retrospectiva do que aconteceu no vídeo no começo, nos primeiros 5 segundos e depois engata, sabe? Que é aquilo. Você precisa captar a atenção de quem tá assistindo nos primeiros 5 segundos ali. Se você conseguir, talvez ele assista até o final. É uma possibilidade maior, digamos assim, né? E até esse rolê de conteúdo, de fazer conteúdo, o povo pede mais para você chegar junto nessa criação, né? De como vai fazer esse merchan, etc. Eu acho que a verticalização ela é o ponto maior, né? De todos. E esses vídeos reduzidos também. Eu faço uns vídeos de entrevista, né? No meu Instagram. Com a galera da cena. A gente tem um projeto que é estilo Falas da Cena. Só que nesse é tipo uma minissérie, né? Eu vou destravando, vou fazendo entrevistas com pessoas que movimentam uma cena específica, né? Recentemente eu tô explorando essa parada mais do gótico, aqui dessa cena mais underground do gótico. E aí eu entrevistei 2 pessoas. Uma banda, que é a banda que tá mais... digamos, que tá mais dando visualização atualmente, e uma produtora. A galera conta várias histórias massa, assim, e você tem que transformar essa história massa em 2 minutos e meio, tá ligado? Esse é o maior ponto, assim. Você queria botar várias coisas, mas o povo não vai engatar até o final, né? Então você tem que dar aquela reduzida na informação e fracionar em vários vídeos. É um desafio, mas que você vai se adaptando com o tempo, né? Tipo, você precisa parar ali aquela linha do tempo, né? E daí fazer uma mágica, né? Porque, tipo... Tem essa parte da filmagem em si, mas também essa edição, ela traz... tem que ser mais fluido, mais dinâmica. Exatamente. O que é que vai ser dinâmico, o que é que vai ser fluido aqui para poder você conseguir fazer exatamente essa retenção de atenção e fazer com que a galera assista, né? Que capte, né, a mensagem. E é aquilo, tipo, no mínimo 2 câmeras ali, tá ligado? Uma num ângulo, a outra num ângulo totalmente diferente, pelo menos, sei lá, mais próxima, a outra mais aberta, que é pra ter aquele jogo de câmeras e de inserts também, que é justamente pra aprender que esse trocar de câmera, ele também prende, né? É bem maluco, bem diferente, né? Cara, eu tenho gostado muito de vídeos, eu tenho consumido muito conteúdo, principalmente da parte de humor, assim, que traz uma imagem mais retrô na filmagem, sabe? Sim. Até gravados propositalmente com câmeras mais antigas para trazer essa realidade mais retrô, né? O que é que tu tem... o que é que, tipo, do passado ainda dá pra ser usado agora? Eu acho que tudo dá pra ser usado, né? Dependendo, obviamente, do que você quer trabalhar em si. Mas o que é que de antigamente dá pra gente usar hoje em dia, assim, em relação a videoclipes, filmagens e afins? Tudo, pô. Tudo. Depende muito da estética que tu quer passar, né? Hoje em dia a gente tem as câmeras digitais e na edição a gente consegue emular essa estética, né? De, sei lá, colocar uns granulados, colocar uns efeitos VHS, etc. Mas, ultimamente, o povo tem corrido muito atrás de câmeras mais analógicas, né? Ou câmeras digitais mais antigas. Aquela... Como é o nome daquelas pequenininhas? TechPix, não. Aquelas câmeras digitais. Polaroid, tem as VHS, aquelas a Super 8. dos anos 2000 que o povo usava muito. Sony, que tinha... Cybershot. Cybershot. Handicam pra filme, sabe? Pra nos shows, filmar, é todo mundo assim agora, ó. Porque, e não é a gente não, viu? É o público mesmo, é todo mundo mesmo. assim, ó. Agora, filmando com essas, que faz meio que VHS, estilo. Estilo VHS. E é isso, né? Elas se adaptam, digamos que melhor à escuridão, sabe? Sim. Tipo, ela... obviamente que tem ruídos e etc. Só que a estética, ela faz... ela acaba sendo positiva, né? No final, assim, aqui, toda aquela quantidade de ruído no escuro e etc. É uma estética, você sabe que foi gravado com uma parada antiga, né? E principalmente nesse ramo do hip hop, do trap, etc. Assim, o povo tem usado bastante. E por conta do rolê da IA, a IA faz um negócio tão
perfeito, digamos assim, hoje em dia. Obviamente a gente consegue ver algumas Sim. diferenças e tal. Mas o povo também tá buscando muito esse retrô, sabe? Pra dar essa diferença, sabe? Da IA também, do extremamente bem feito, tá ligado? De consumir essas coisas mais feita, você vê que foi feito pela pessoa mesmo ali, não existia uma grande produção. Até as grandes produções têm usado também, né? Coisas mais antigas, né? Exatamente. Pra filmar, fotografar. Total. Agora, passando um pouquinho para a parte da técnica que eu tinha feito, que eu tinha falado já que você já tinha... Você trampa também, né? Além da fotografia. O que veio primeiro? Veio o lance da técnica ou a fotografia? Acho que a fotografia, né? Mas o que é que isso ajuda os dois? Quando tu tá num trampo, por exemplo, de palco, tá até Tu já fez os dois? Como assim? Tu diz assim, técnica de como? De palco, tá de hold e fotografando. Não, nunca tive... Nunca fiz nada além de fotografia. Entendi, Mas assim, eu entendi. vivo muito aquilo ali. Então, acaba que a gente pega um pouco, né? Tipo, eu tive num projeto agora que eram mulheres no backstage. Que eram meninas, aliás, mulheres, né? Que queriam aprender a trabalhar no backstage. Seja de fotografia, de hold, de tudo. Então, a gente acaba entendendo, assim, bastante coisa. pouco, né? A gente também precisa entender, eu como fotógrafa, preciso entender as regras do backstage, porque eu tô ali no palco. Então, eu preciso saber como eu vou me vestir, a questão de estar de preto, a questão de usar uma bota legal para não cair, para saber onde pisar, para não levar um choque. Em relação à minha proteção de som, de proteger meu ouvido. Tem uma menina, por exemplo, Mari, que ela trabalha como diretora de palco. E aí, a gente... Vários shows, assim, a gente sempre encontra a mesma galera, né? E eu lembro que foi com ela que eu aprendi, assim, em quais lugares do palco eu posso ou não pisar, sabe? Então, tipo, por mais que eu não trabalhe como hold, eu não sei mexer ali nos cabos nem nas coisas, mas eu entendo muito dos parâmetros de onde ir ou não ir, do que fazer, em que momento entrar. A gente também acaba tendo que conversar com essa galera para que a gente possa todo mundo fazer um trabalho em conjunto. Eu sempre falo, é massa quando a gente trabalha num palco que tem mulheres, porque a gente consegue dialogar. E, às vezes, num palco que é muito masculino, é um palco que, assim, não deixa a gente Tem alguma andar névoa, né? muito. Tem uma névoa. Eu ia falar justamente isso. E a resistência, né? A resistência às mulheres. Oxe, tem resistência de, tipo, deixar a gente passar, deixar a gente entrar. Eu já entrei num palco que o cara quis me tirar na hora. E aí ele não sabia que eu era contratada do evento. Eu era a fotógrafa principal, né? E aí ele veio brigar comigo ali na hora. E eu me calei assim, saí, falei com o dono do evento. Aí ele chegou lá, não sei o quê. E aí, tipo, a galera às vezes acha que a gente não sabe onde a gente tá andando, mas na real a gente trabalha nisso. Às vezes a outra pessoa que não sabe, né? Onde é que a gente pode pisar. E aí tem uma parada também que no backstage, assim, no palco em si também, eu tento exercitar muito, que é a questão da minha movimentação física, o meu corpo. Então, tipo, a gente tem que prestar muita atenção em como pisar nos cantos. Imagina você pisar num fio que desliga o som do show, que para o som ali de alguma coisa, tá ligado? Então, usar uma bota apropriada, você saber pisar, sabe? Tipo, eu fico sempre num lugar assim, quando eu vou pisar num lugar, eu calculo como o meu pé vai cair, tá ligado? Pra poder eu saber que... Imagina você também cair no palco na frente da plateia inteira, pelo amor de Deus. Aí é isso, assim, é muito massa. Eu gosto bastante dessa parte, assim, de conversar com a galera. A iluminação também é uma coisa que, pô, conversa totalmente com o nosso trabalho. Então, em eventos que a gente sabe que vai ter uma iluminação maior, um técnico de iluminação, a gente chega antes, conversa. Existem as VTs, que são as visitas técnicas que a gente faz para poder saber como vai se dispor tudo ali. Então, é muito importante. O nosso trabalho, ele é interligado com todos que estão ali no palco. Agora eu vou te deixar vou fazer uma pergunta capciosa. Meu Deus do céu. Mulher é mais sensível fotografando ou não? Eu queria que tu trouxesse também referências de outras fotógrafas daqui. Pega a lista. Rapaz, a gente porque eu acho que a gente tem uma... Não é nenhuma sensibilidade, mas a gente tem uma escuta... E eu não falo uma escuta de eu te ouvir, mas eu falo uma escuta pelo olhar. Eu vejo que de alguma forma,
te toca ali, ou como tu se posiciona, ou alguma coisa, eu também consigo chegar em você com mais respeito e te direcionar naquela situação ali. Pelo mundo em que a gente vive, infelizmente, às vezes até um cara que é legal no trabalho que ele faz tem um receio ainda um pouco maior de chegar e tal. Então, a gente também tem essa liberdade. E eu acho que a gente consegue também... Não é sentir a dor, mas é sentir a necessidade ali do outro, do que é que ele quer mostrar. Eu estudei muito essa questão de narrativas, né? Então, eu tento sempre entender a pessoa, como ela se move na sua existência para poder representar ela ali. E trabalhos que eu admiro muito hoje em dia, assim, que eu vejo... Eu vou falar de Melissa Fernandes no fotojornalismo, que ela é incrível. Eu vou falar de Juliana Mara na fotografia de rua. Eu posso falar de Afro, que está no audiovisual de rap hoje em dia, que também é uma pessoa que está começando e está representando também. Tem Fran Silva, que ela é uma pessoa que está dentro das fotografias de resistência e cultura daqui. O que mais? Tem Tereza Maia, que foi a minha professora no jornal, e ela foi uma das mulheres... Ela é a mulher mais premiada do prêmio Cristina Tavares, que é o prêmio de fotojornalismo, que tem de jornalismo e fotojornalismo que a gente tem aqui. E foi com ela que eu aprendi basicamente tudo, assim, do início da fotografia. E eu posso estar esquecendo algumas pessoas. Eita, tem o N também, que é... Nossa, o N... É uma fotógrafa, né, do candomblé e tal. E ela é absurda aqui, tá representando, saindo do estado também. Em todos os locais ela tá exibindo. E eu, enfim, tem muitas pessoas que eu posso falar. Desculpa se eu esqueci algumas das minhas colegas de profissão. Mas essas são as que aparecem muito, assim, pra mim. Porque são simplesmente absurdas. Absurdas. Melissa também é fotógrafa de show, né? Ju também, enfim... São pessoas que eu aprendo muito estando juntas. Sempre chamo também pra estar comigo. Porque é muito massa, velho. A gente poder trabalhar junto com pessoas que entendem ali do que é que a gente tá tentando trabalhar. E no final, a gente sempre tem um viés muito humano. Antes da gente pensar no que a gente vai postar no Instagram, a gente pensa muito sobre a causa. Então, eu acho que isso é muito importante. É isso. Tipo, eu vou trazer uma pergunta aqui pros dois. Não estava nem aqui no roteiro, mas aqui, a gente falando aqui, enfim, a máquina não para de estar pensando aqui, reformulando as coisas. Cara, que é tipo, os celulares hoje, né? Traz tanta tecnologia e, enfim, resoluções, HDs, 4K, não sei o que. O que é que dá para ser substituído? Porque, tipo, tem muita galera hoje, tem muito profissional... ou profissional que começa hoje no audiovisual para fazer filmagem, por exemplo, só com celular e tal, sei lá. Isso aí banaliza um pouco, eu entendo o mercado, mas o que pode ser aproveitado? Eu vou iniciar essa pergunta para você responder, depois eu passo para Ignos. Mas o que é que pode ser aproveitado, já que, tipo, baseado nesse consumo de internet, nesse consumo de Instagram, os celulares com altas capacidades, o que é que, tipo, de fato atrapalha para quem trampa já, tipo, há um time, que tem uma câmera e tal, enfim. O que é que é substituído, o que é que não é substituído, o que é que isso banaliza o mercado, o que é que não banaliza? Assim, eu acho que não substitui, né? Eu acho que depende do nicho em que é aplicado, sabe? Porque, assim, vamos lá. Não dá pra gente... Apesar da Apple fazer, né? Não dá pra gente pegar um celular e fazer um comercial da Quali, sei lá, pra uma TV, pra Globo, sei lá, tá ligado? Mas tem gente que faz, né? Tipo comercial do iPhone, que foi gravado. Só que é isso, eu acho que depende do nicho, né? Tipo, pra vídeo, falando mais de vídeo, porque pra foto fica mais complicado, né? Você ter só aquelas 3 lentes e tal... Mas aí surgem outros nichos, que é tipo, story maker, social media. São trabalhos voltados para celular mesmo, né? Tem gente que faz com digital, câmera, mas assim, para o digital, que é o rolê do story maker, que você tá lá logado no Instagram, sei lá, do artista, e tá fazendo todos os stories do artista enquanto ele tá se apresentando ali, né? O social media que faz a cobertura em tempo real ali, sabe? E já vamos falar de um festival, vamos falar o Lollapalooza, digamos assim.
Tem quem faz com celular, que é os social medias, etc. E tem quem faz com câmera, né? Eu acho que dentro dos nichos, assim, certinho, eu acho que não substitui nada. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. E dentro dessa parada mais do underground, do faça você mesmo, é talvez a única alternativa que a pessoa tem para fazer foto e vídeo, tá ligado? Então, você faz e faz acontecer. Sobre banalizar a área, eu acho que vem mais do cliente, sabe? Que às vezes não entende ali e pede para você fazer um comercial cinematográfico e diz assim, mas quando você cobra o preço assim, a galera, pô, mas aí dá pra fazer de celular, pô, que não sei o quê, tá ligado? Tem uns papos desses, sabe? Eu acho que é mais dessa desinformação mais do cliente, assim, de achar que o celular pode resolver aquela situação ali, né? De uma parada mais profissional. E querer pagar menos por isso. Não, e se a gente fizer de celular? Sai mais barato e tal. Só que dependendo do profissional, é a ferramenta que ele tem ali para fazer a parada funcionar. Obviamente que pode ser mais barato do que usar uma câmera, mas não é só o equipamento e filmar, né? Tem todo o aprendizado da pessoa saber utilizar aquela ferramenta, sabe? Não é todo mundo que vai pegar o celular e vai ter a melhor qualidade dele. Tem que saber o aplicativo que vai usar e as configurações que tem nele, que são parecidas com a de câmera profissional, né? Ali. Mas é mais isso, assim. Eu acho que não substitui, eu acho que depende do nicho que é aplicado. E sobre essa banalização é mais sobre essa desinformação mesmo, né? De achar que você consegue fazer aquilo com celular e tal. E querer pagar menos. Enfim, eu acho que é mais nessa questão. Ou talvez o profissional que queira... que às vezes age de má fé ali e pega um trabalho e diz que vai fazer isso e se aquilo e chega lá com uma entrega totalmente diferente, tá ligado? Que rola muito, assim, também, né? Porque eu acho que, assim, diante enfim, desse desenvolvimento tecnológico, né? Qualquer pessoa que acha, né, que tem um celularzinho, assim, que é um iPhone 15 pra cima, alguma coisa assim, acha que pode fazer algo legal, não, vou trampar aqui de... É bronca. Vou fazer... Nada deu certo, eu vou gravar vídeo. Porque tem todo um estudo, né? A fotografia que você vai enquadrar ali na câmera do celular, sabe? Tipo, o formato em que você está gravando o arquivo, sabe? Tudo, pô, a luz que vai ser... Enfim, tem gente que faz coisas sensacionais de celular, pô. Tá ligado? Que faz várias sensacionais, assim. Tipo, o iPhone, esses Galaxies mais modernos, né? Também que... A Samsung tá agora sim com a Apple, porque ela tá, inclusive, no Instagram mostrando, eu achei até bem interessante, eles estão mostrando o que você consegue fazer hoje de extremo, com qualidade, usando os telefones da Samsung. Então, eles estão lá postando, tipo, fotografias incríveis, que antigamente a gente só veria de câmera, e hoje em dia estão sendo feitos com os celulares deles. E aí, eles estão nessa campanha aí bem forte, inclusive, que tá bem, bem legal. E é meio que o futuro mesmo, assim, né? A gente tem essa câmera na palma da mão, assim, mas a gente precisa do preparo, né? E o celular, ele ainda tem algumas vantagens, né? Em cima da câmera, assim, se você for gravar num sol extremo, ele ainda consegue pegar... O range dele consegue pegar aquele de noite céu também, azul. Né? Ele compensa. Se a gente tiver com a câmera dessa, a gente tem que usar uma lente específica com um filtro específico. Filtro ND. Babado. Mas é isso. E na foto, Ingrid? Veja só, tem vários pontos sobre essa questão. Eu sou a favor, sim, do celular. Muita gente pode achar que eu não sou, mas eu sou a favor, sim. Porém, eu sou aquela pessoa muito presa nos primórdios, no início. Então, tipo, acho muito massa que se você tem a oportunidade, não vou dizer, todo mundo precisa pegar uma câmera para depois ir pegar outro dispositivo. Porque nem todo mundo tem a oportunidade de pegar uma câmera. Nem todo mundo tem dinheiro, acesso. Mas se você tiver oportunidade, é muito massa. Por quê? Você não vai aprender só sobre o que é composição, mas você vai aprender como construir uma imagem a partir da técnica, né? Então, abertura, ISO, obturador, como tudo isso funciona ali no corpo. Quando a gente acha que a gente pegando isso aqui, a gente não precisa pensar nisso, a gente tá muito enganado. Porque aqui também é uma lente. E também o princípio é o mesmo. Também vai
vai entrar e tudo mais. Aí, não, mas a gente agora filma com a Blackmagic no celular. Lindo pra você. Mas aí você também tem que aprender a mexer no ISO, no obturador e na abertura da Blackmagic, do aplicativo no celular. E aí, pra foto, como o Rony falou, que é muito importante, é uma outra questão, assim, né? Porque até os equipamentos que já desenvolveram para celular hoje em dia são mais voltados para vídeo. E aí, para foto, não rola tanto. Ainda mais porque hoje em dia, como a galera quer muito na horizontal e tudo mais, na vertical, a gente perde um pouco, assim. Então, para foto, eu tenho que ser honesta. Eu sou ainda muito presa à câmera e tudo mais. Mas dá, sim, para fazer com o celular. Não acho que seja um trabalho que vai sobrepor o outro. Hoje em dia, a gente trabalha e já é certo. Esse final de semana eu trabalhei, tinha eu na foto, o menino do vídeo, o menino do celular, de falar lá, de fazer lá na hora, de postar. Então, tipo, tem toda essa galera. Acho muito massa porque gera muito mais emprego para todo mundo. Só acho que não deveria haver uma diferença de financeiro nisso tudo, assim. Tipo, algumas pessoas acham que o vídeo vai valer mais que a foto e aí a galera do celular vai valer menos do que todos esses. E eu não acho que seja dessa forma. Acho que precisa ter mais entendimento por parte de quem contrata, né? De quem assiste aquele conteúdo. E a parte da narrativa também é muito importante, né? Tanto para o vídeo quanto para a foto. Não adianta de nada, independente do dispositivo que você tiver, se você não tiver uma composição de narrativa, você não vai desenvolver nada. Você pode dominar a técnica ao máximo, mas você não sabendo fazer um bom filme, você não vai criar nada. Então, no geral, é isso, assim. Mas eu sou a favor, sim, de todos os dispositivos. Inclusive, eu uso quando precisa. Ai, que massa. Se tratando de iniciantes, quais são os principais erros, assim, de quem está iniciando na parte de vídeo e de foto? Começando por você. São tantos, velho. Acho que na parte de contratação, assim, a gente não sabe muito bem como é a dificuldade de um evento. Aí, às vezes, a gente cobra menos quando chega no evento, é uma coisa totalmente diferente. E aí você se lasca ali, né? Então, é muito importante, quando você é iniciante, valorizar muito essa parte de perguntar quanto tempo vai ser, deixar isso bem definido, o que é que eu vou fazer nesse material, vai ser em que local, o local é aberto, o local é fechado, é de dia, mas tem luz entrando, é um lugar escuro, porque tudo isso vai influenciar no seu equipamento. Às vezes você cobra pouco e quando chega lá você vai ter uma dificuldade absurda para poder fazer aquilo, que é um lugar escuro, aí você vai ter que usar seu flash, não sei o que lá. Entender como colocar valor em tudo que você vai usar. Se eu vou levar uma agulha a mais naquele ensaio ali, eu preciso cobrar por aquilo. Porque aquilo dali também demanda de mim uma técnica, enfim, um estudo. E dentro da parte de fotografia mesmo, de estar fotografando, estudar bem a pauta. Estudar bastante a pauta para chegar lá e não ficar desesperado com a fotometria das coisas, com como vai ser, sabe? Se, tipo, eu não tenho equipamento suficiente, isso é pra galera que tá iniciando também. Não tenho equipamento suficiente, tenta pedir emprestado, porque vai chegar lá no momento e, por exemplo, é um local apertado e eu não tenho uma lente que tenha um ângulo aberto, que seja uma grande angular. Eu chego lá, eu vou fazer como? Eu vou entrar na parede para poder conseguir o ângulo? Não tem como, eu preciso garantir uma lente. Então, essas coisas aperreiam a gente muito nos trabalhos, no início. A gente precisa ter esses toques de outras pessoas que já saibam. É isso. E pra você, Rony? A gente falou muita coisa. Foi mal. Não, muita coisa que eu ia falar, assim, de tipo, se planejem, né? Esses erros mesmo de já ir com sede ao pote ali do trabalho e já ir direto, às vezes, ferram muito a gente, assim. Ter esse planejamento, não se limitar a questões de equipamentos, principalmente. Não achar que... Eu acho que um dos maiores erros do iniciante, assim, é querer ter equipamentos muito bons, né? Estando nesse rolê da aprendizagem, né? Tenta tirar o melhor daquilo que tu tem em mão ali, que só isso aí vai te ajudar em muita coisa, né? Tipo, quando tu pegar uma parada melhor, tu vai conseguir tirar o melhor proveito possível, né? Essa questão do planejamento, de saber quanto cobrar, eu acho que é bronca. Só se envolva em projetos quando
com pessoas que você conhece ali, com pessoas que vão te dar um retorno de alguma coisa, porque no começo a gente trabalha por muito pouco. De graça, E a menino. gente precisa muito desses trabalhos, porque é o que vai botar a gente no mercado, né? Porque é muito difícil tu arrumar um CLT na área de audiovisual, principalmente hoje em dia que tá bombando, que pague o que vale, assim. Muita gente tem estúdios maravilhosos aí e pagam coisas absurdas, velho. Pra quem realmente faz o estúdio funcionar, Acontecer, entendeu? né? Tipo, tem pessoas, meu amigo. Enfim, saiba muito cobrar isso aí. Obviamente, no começo você vai cobrar mais barato, mas saiba o que vai dar pra você ou não. E persevere muito. Muito mesmo. Tem que ir atrás, tem que fazer para ela funcionar. E nunca esqueça o cartão de memória. Se esquecer, lascou. Se tiver dois, Isso vai acontecer no compre dois início, cartões de não memória. entre em desespero. Agora, começando por você, Rony. Como é que a gente constrói um portfólio legal, assim? Pra gente tá... Hoje uma prateleira bacana é o próprio Instagram, né? No caso, já Sim, tá é. trazendo. E como é que, fora ele, assim, o que é que a gente consegue trazer de mais opções para estar atraindo aquele público que você deseja trabalhar? Hoje em dia a gente tem um bocado de ferramentas, né? Tipo, o próprio Behance, por exemplo, é uma ferramenta muito massa que tu consegue direcionar as abas ali dos trabalhos específicos e tu consegue contar o trabalho ali, né, direitinho de como foi o processo, etc. Ter parcerias, assim, principalmente você que está no início ali, você ter parcerias com pessoas que vão te dar o espaço para tu fazer o teu portfólio ali, sabe? Tentar se atualizar ao que o mercado tá oferecendo ali dentro do nicho que tu quer, né? O que é de melhor aqui para mim, o que é que tá gerando mais. Busque sempre referências para poder fazer esse portfólio dentro dessas referências, assim, né? Você pegar os seus melhores trabalhos ali e reunir num lugar. O meu maior portfólio é o Instagram, né? Que é onde eu consigo colocar realmente o que eu faço ali. Tipo, eu faço muitas coisas de clipe, de aftermovies, de eventos, né? Além do Instagram, eu uso o Behance. Lá eu consigo detalhar melhor o que eu faço, né? Dentro da aba lá eu coloco aquele meu trabalho e explico como foi que aconteceu, sabe? Como foi o processo criativo também. É muito importante. E esse rolê de você saber fazer várias coisas, né? Tipo, saber editar, saber filmar, saber ter uma foto, mas se especializar naquilo que você mais gosta, que é naquele nicho e saber fazer o portfólio voltado para aquele nicho ali, né? Se tu gosta muito de aftermovie, recolhe teus melhores aftermovies, cria uma aba ali no Behance, coloca os aftermovies e conta, né? Eu usei tal câmera com tal lente e o processo criativo foi assim, as referências foram tais para tal cliente, etc. É massa, né? Essa proximidade de quem vai te contratar, saber o que realmente está contratando. Né? E para você? Mesma coisa, o Instagram é o meu principal, tem o Behance também, que inclusive acho muito legal como plataforma que liga você a pessoas de fora. Muitos amigos meus fazem trabalhos para fora através do Behance, que chegam lá. Tem o LinkedIn, que é uma plataforma mais careta, assim, da gente aqui, de se conectar, uma coisa mais de... business. E também para quem tá procurando CLT, o LinkedIn é massa, mas quem tá procurando divulgar o trabalho, o Behance é massa. Tem o Vimeo para quem faz vídeo, bota que faz curtas, essas coisas. Tem mais esse lado de cinema. Eu não sou uma pessoa tão boa assim com portfólio, sabe? É um defeito meu. Mas porque realmente eu concentro muito no Instagram. E aí, se o Instagram um dia acabar, eu não vou ter em outra plataforma, né? E eu também sou meio velha, assim. Tudo meu é Velha com registro. 28 anos, Eu né? eu tenho 2 drives já e 2 SSD, que tá tudo meu ali. Então, acabou aquilo ali, eu me acabo. Mas eu tenho tudo guardado, assim, físico, né? E é isso, assim. Mas o Instagram, hoje em dia, atualmente, é o maior portfólio que eu tenho. Até porque a gente tava até falando isso no carro. Hoje em dia, você promove as coisas, coloca em anúncio. Então, meio que ali já liga tudo. Você atende o cliente, você posta seu material, você bota em anúncio.
Então, fica sendo uma vitrine multifuncional pra gente. Mas eu utilizo o meu segundo portfólio maior, o Behance também. Massa. A gente tá chegando aqui no final do nosso episódio. Eu queria só fazer mais uma pergunta reflexiva, tá? Pra fazer vocês pensar um pouquinho, enfim, em toda essa trajetória, qual foi o momento, assim, de mais dificuldade, assim, que fez você quase desistir de estar aqui hoje fazendo o que vocês mais gostam? Vou começar por você. Rapaz, são momentos bem difíceis, assim. Eu já não, né? Eu fico sempre entre CLT, freelancer, independente, várias coisas. E esses altos e baixos são muito complicados pra gente, realmente. Não é fácil você querer ter um equipamento e você não poder. Você precisar sustentar sua família, sua casa, e você não poder alcançar aquilo ali, porque tem pesos, né? Mas eu acho que o momento que mais me deixou, assim, mais para baixo mesmo foi... Durante a pandemia foi um momento bem forte, assim, porque não tinha evento, a gente não podia sair muito. E eu pensei muito sobre isso, assim, sobre fotografia, sobre como seria a minha vida e tudo mais. Mas é aquela coisa, eu não consigo fazer outra coisa além disso. Realmente a minha essência é estar dentro da fotografia. E houveram períodos antes de começar a conseguir ter uma estabilidade maior que eram muito difíceis, assim, porque era difícil manter, era difícil ter equipamento, era difícil fazer as coisas. E quando a gente tá fortalecendo artistas independentes também, a gente também entra naquele sofrimento, porque a gente quer crescer, a gente quer que eles cresçam. Quando a gente teve o Falas, foi um momento de reflexão muito grande, assim, porque a gente pegou artistas que eram periféricos e a gente queria colocar aquilo ali pra cima, sendo que a gente também precisava, tá ligado? Enfim, era um rolê, assim. Mas eu acho que justamente esse período foi muito marcante, porque ele me fez perceber que realmente não tem jeito, é isso aí que eu tenho que continuar. Então, quando você tem essa virada de chave que te responde, realmente é isso... Acabou. Não tem jeito, você tem que ir. Assim como qualquer outra profissão, velho. Nada é fácil, tá ligado? Nada é fácil. Nada a gente começa e já tá lá no topo. Tudo a gente começa e vai degrau por degrau, bem sofrido. Ainda mais porque a gente vive num país com economia complicada. Então, não é simples. Mas dá pra fazer. E pra você, Rony? Teve um momento específico, assim, foi 2021 para 2022, quando eu tava trabalhando com o Ned Ved. E aí eu saí lá do estúdio, porque não tava dando tanto, né? Eu tava morando sozinho com Berna, tava morando em Berna. E foi a transição da saída de lá pra voltar pra casa e meu computador quebrou e eu não tinha mais nada. Tipo, a única coisa que eu tinha feito era, tipo, montar esse computador pra trabalhar com edição, pra juntar a grana e comprar a câmera. E o computador morreu, eu não tinha grana pra comprar. E tava num momento bem difícil, assim, né? Esse rolê pós-pandemia e tal. Uma família bem humilde, etc. Só com a ajuda da mãe ali, que não conseguia me ajudar financeiramente, mas era, enfim, suporte, né? Um suporte ali, né? E aí, esses meus amigos me chamaram pra trabalhar lá no estúdio deles, né? Na antiga Subverso Lab, que ficava lá na Casa Criatura. Lá em Olinda. E aí... foi quando eu comecei a acreditar, assim, né? Tipo, porra, esses caras me chamaram pra trabalhar, eles acreditam no meu trampo, né? Enfim. Mas esse momento pra mim foi bem... Existem vários momentos, né? Mas esse momento foi o mais avassalador, do tipo, vou ter que desistir disso aqui, eu vou voltar pra educação física, vou voltar a fazer outra coisa, né? Que tinha... esse meu rolê da educação física, ele tinha morrido mesmo na pandemia. E eu tava trabalhando com lanche, eu fazia lanche junto com minha mãe em casa, era a única renda que a gente tinha, e ela fritava e eu entregava. Eu ajudava ela a montar hambúrguer ali, etc. E era o que mantinha a gente ali. E tipo, quando eu vi esse computador quebrando assim, eu, falando com meus amigos, velho, ainda não, eu acho que eu vou ter que arrumar um CLT aí, ajudar a mãe em casa e ficar de boa. Cara, não, meu irmão, chega pra cá, vai dar certo, tá ligado? E aí me deu aquele gás, assim, de continuar. Mas existem vários momentos para testar você, sabe? E que você não pode desistir e não pode duvidar do que você é capaz de fazer, velho. Se você entrar nesse limbo da dúvida, ele pode te levar para baixo, tá ligado? Então, não deixa, velho.
olha pra trás, vê o que tu fez, tá ligado? Insiste. Às vezes, a vida, ela prega umas peças que não dá pra gente seguir naquele momento, mas em algum momento a gente pode seguir de novo com isso, sabe? É saber esperar também e aproveitar o momento certo. E não baixar a cabeça pra esses momentos, sabe? Tipo, passou e bola pra frente e segue, tá ligado? Constrói tua rede de amigos ali, de pessoas que tu apoia. Mesmo que tu vá trabalhar com outra coisa que te afaste disso, tenta se manter ligado com isso, de alguma forma, tá ligado? Que em algum momento, enfim, nunca desista dos seus sonhos, velho. Seja lá qual for ele, tá ligado? Nunca desista, vá até o fim que você consegue. Quanto mais você corre atrás dele, mais perto você chega, independente da distância. Mas é isso. Que massa. Lindas palavras. Lindas palavras. Obrigado. Cara, é isso, enfim. Agradeço vocês por disponibilizar o tempinho de vocês para estar contando um pouco da história de vocês aqui. Acho massa, certo? Eu acho que a gente precisa, assim, abranger. Sempre foi meu sonho, assim, depois que trazer o podcast pro audiovisual, trazer o rosto de quem faz acontecer também, vai para além de pessoas que trabalham na técnica especificamente de shows, né? Mas também fazem as histórias acontecer em fotos, em vídeos, enfim. E essa é a nossa arte, né? Eu considero que o que a gente faz é uma arte, e essa arte precisa estar sendo mais divulgada, está sendo mais libertada. Então, é isso aqui que está contando com vocês, é maravilhoso. Queria deixar aí dar espaço para vocês falarem, agradecer, mandar seus alôs. O arroba de vocês, se alguém quiser me contratar, a parte importante também. Quem quiser me contratar, tá aqui, sabe? Então, começando por você, querida. Gente, muito obrigada. Esse espaço de fala é muito importante pra gente. Hoje em dia não, né? A globalização é a imagem. A imagem, ela transmite tudo. E o som, a imagem. Então, acho muito importante a gente sempre estar falando disso. Ainda mais hoje em dia, que a gente vive a partir de uma plataforma que distribui imagens. E nós somos os construtores delas. Então, muito obrigada pelo espaço. Meu Instagram é @ignusph, outro é Ignus, que eu falo lá um monte de loucura. E é isso. Valorizem o audiovisual do Brasil. E o pernambucano, principalmente. Então, muito obrigado pelo convite. Tipo, esse podcast é muito importante, tá ligado? Pra essa galera. Eu me arrepio falando. Mas é muito importante porque geralmente a gente é mais invisibilizado, né? Toda a técnica que tá por trás daquele palco louco que tá rolando ali. Tipo, a foto, o vídeo. Quem tá fazendo road, quem tá no PA. Muito visibilizado, assim. Mas a gente trabalha com sonhos, né? Tipo, o artista, ele sempre sonhou em estar ali naquele palco. E ele sempre precisou dessas pessoas pra chegar lá, tá ligado? Então, tipo, isso aqui é muito importante, velho. Muito importante. Valorizem muito todos esses técnicos, todo mundo que trabalha com essa área do entretenimento, que é o que mantém a gente vivo, né? A gente não vive só de trabalho, a gente precisa do entretenimento, a gente precisa dessas coisas pra desopilar também. E é isso, muito, 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 muito obrigado. E viva o audiovisual pernambucano, pô. Então é isso, gente. Estamos finalizando mais um programa Vivendo de Produção Local. Sigo aqui as nossas redes sociais da Ignus, do Rony, a minha, a do Hub. Então, até logo, até a próxima. Um beijo pra todos. Falou.